para aula de química dessa semana, todo mundo preparado, com a matéria na ponta da língua. A matéria de hoje é a continuação da aula passada. A aula passada foi aquela aula da SEDUC, então hoje a gente vai dar continuação. Se você não lembra o que é entalpia, eu preciso que você volte na aula passada e assista, porque hoje é continuação da aula, como eu disse, certo? Bom, na aula passada, estudamos o que é entalpia, como classificar as reações de acordo com a entalpia da reação, e agora vamos estudar como fazer o cálculo da variação de entalpia. Lembrando sempre que se eu falar em entalpia, a primeira palavra que tem que vir na sua cabeça é energia. Entalpia, energia. O cálculo de variação de entalpia, ΔH, é um procedimento matemático que utiliza as entalpias de cada um dos participantes de uma reação química para determinar a quantidade de energia que foi absorvida ou liberada por um processo químico qualquer. Então, aqui eu tenho uma reação genérica, A mais B, resultando em C mais D. Para eu realizar o cálculo de variação de entalpia dessa reação, é necessário conhecer as entalpias de cada um dos participantes, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Professora, mas como é que eu vou saber disso? O enunciado vai te informar. O reagente A tem uma entalpia HA. O reagente B, entalpia HB. Produto C, entalpia HC. Produto D, entalpia HD. Perceba que a letra da entalpia é H, como vimos na aula passada. Então, a variação da entalpia vai ser representada por ΔH. Tendo conhecimento sobre a entalpia de cada um dos participantes da reação, basta utilizar os valores na expressão matemática de subtração que representa a variação da entalpia, que é ΔH é igual a HP menos HR. ΔH, variação de entalpia. HP, entalpia dos produtos. HR, entalpia dos reagentes. Perceba que é produto menos reagente. Então, é o que está depois da seta menos o que está antes da seta. Muito importante isso. Se você inverter, seu sinal vai estar trocado. Você vai classificar erroneamente as reações. Então, vamos repetir? ΔH é igual a HP menos HR. Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Como que eu calculo a entalpia dos produtos? HP é a soma da entalpia. Como assim? Aqui na minha reação genérica, a entalpia dos produtos vai ser HC mais HD. Só isso. Essa é a entalpia dos produtos. Mas observe que na minha reação, os coeficientes não apareceram. Por quê? Quando não aparece é coeficiente 1. Mas e se, por exemplo, fosse o coeficiente 2? Isso entraria na minha conta de entalpia dos produtos. Como? Eu multiplicaria o coeficiente pela entalpia. Por exemplo, aqui no C, se fosse um coeficiente 2, aqui ficaria 2HC. Esse Czinho aqui, então, representa o coeficiente do primeiro produto. E o Dzinho, o coeficiente do D, do segundo produto. Fiz essa multiplicação, somo normalmente. Então, a entalpia dos produtos é calculada dessa forma. O coeficiente sempre vai multiplicar a entalpia daquele elemento, daquela molécula, daquela substância da reação. O mesmo ocorre para a entalpia dos reagentes. Como eu vou calcular a entalpia dos reagentes? Pela soma das entalpias. Pela reação genérica, seria entalpia dos reagentes é igual a HA mais HB. Com o coeficiente, eu multiplico na frente. O Azinho quer dizer que é o coeficiente do elemento A vezes a entalpia
entalpia desse elemento A mais B, que é o Bzinho, né, que é o coeficiente do meu reagente B, vezes a entalpia desse reagente. Isso vai me dar a entalpia dos reagentes. Tendo a entalpia dos produtos e tendo a entalpia dos reagentes, eu calculo meu ΔH. Como? Substituo o número que eu achei no HP aqui e subtraio pelo que eu achei no HR. A regrinha que você precisa lembrar é que em substâncias simples, a minha entalpia vai ser igual a zero. Para quem não lembra, né, o que é substância simples são todas aquelas substâncias que é formada apenas por um tipo de elemento, como por exemplo H2, O2, N2, O3. Então, sempre que isso aparecer na sua reação, a entalpia dessa molécula, né, vai ser zero. Vamos fazer um exemplo para ficar super claro na cabeça de vocês. Apesar que essa matéria é bem mais fácil que a anterior, né? Não vai ter erro. Exemplo 1. O metanol é um líquido inflamável e perigoso, que apresenta efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente no nervo óptico. Essa substância pode ser preparada através da hidrogenação controlada do monóxido de carbono em uma reação que se processa sob pressão e em presença do catalisador metálico. Com base na tabela de calores padrão de formação a seguir, calcule a variação de entalpia do processo. Aqui tem a reação CO mais H2, resultando em CH3OH. Hidrogenação é acrescentar hidrogênio na molécula, só a título de curiosidade. Então, quem é o produto nessa reação? CH3OH. Tem a entalpia aqui. Quem são os reagentes? O CO mais H2. CO tem a entalpia. H2 não tem a entalpia. Mas o que eu acabei de falar? H2 é uma substância simples. Então, a entalpia vai ser zero. Então, anotando os dados que o exercício me deu, a entalpia do CO, menos 110 kJ por mol. A entalpia do CH3OH, menos 727 kJ por mol. Não pode esquecer desse sinal. Se você esquecer do sinal nessa parte, pronto, acabou o exercício, não precisa fazer mais nada. Fez com o sinal errado, tá tudo errado. O primeiro passo é o mesmo de sempre, analisar se a equação está ou não balanceada. Então, tá aqui minha equação. Pela regra macho, tenho metais? Não. Tenho ametais? Não. Tenho carbono? Tenho. Tem um carbono no reagente e um carbono no produto. Certinho, tá balanceado. Agora, hidrogênio. Tenho 2 hidrogênios no reagente e 4 nos produtos. Tá balanceado? Não. Então, eu vou ter que balancear. Como eu faço esse balanceamento? Vou multiplicar por 2 meu hidrogênio no lado dos reagentes, certo? Se você está com dúvida nessa parte de balanceamento de equação, né, de reação, você volta na aulinha, tem aqui no canal. Então, minha equação balanceada fica CO mais 2H2, resultando em CH3OH. Por que é importante balancear a equação? Porque o meu coeficiente vai multiplicar a entalpia da minha substância. Então, aqui, esse 2 vai ser multiplicado pela entalpia do hidrogênio. O segundo passo é calcular a entalpia do produto. Então, o produto da reação é só um, o CH3OH. Então, a entalpia do produto vai ser a sua própria entalpia, menos 726 kJ. Esse vezes 1 é porque o coeficiente do CH3OH na reação balanceada é 1. 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então, 1 vezes menos 726 dá menos 726 kJ. O terceiro passo é calcular a entalpia dos reagentes. Tenho dois reagentes, o CO e o H2. Então,
A representando o coeficiente do CO e B representando o coeficiente do H2. 1, porque eu só tenho um CO, meu coeficiente do CO é 1 na reação balanceada, vezes a entalpia que foi me dada no enunciado, menos 110, mais 2, porque é o coeficiente do hidrogênio na reação balanceada, vezes 0, que é a entalpia do hidrogênio por ele ser uma substância simples. 2 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar só 1 vezes menos 110, que dá menos 110 kJ. E agora, o quarto e último passo, aplicar a fórmula. Qual fórmula? A da variação de entalpia. Variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então, qual que é a entalpia do produto? Menos 726. Por quê? Porque eu calculei lá no segundo passo. Menos, o menos da fórmula, presta atenção. Agora, a entalpia do reagente. Qual que é a entalpia do reagente? Menos 110. Por quê? Porque eu calculei no terceiro passo. Observe que aqui vai rolar um jogo de sinal. Então, menos 726, menos vezes menos, mais. Então, menos 726 mais 110 resulta em menos 616 kJ por mol. Essa é a variação de entalpia dessa reação, ok? Agora vamos entender o que é calor de reação. Em geral, essa variação de entalpia é denominada calor de reação, ou simplesmente entalpia. Porém, é costume atribuir nomes específicos a alguns tipos de entalpia, tais como de formação ou de combustão. Então, sempre que vocês verem calor de reação, é a mesma coisa que entalpia da reação. Calor de formação, entalpia de formação. Dos exemplos citados, né, dos tipos de entalpia, vamos começar pela entalpia de formação. Então, agora vamos estudar essa tão famosa entalpia de formação. A entalpia de formação é o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples, no estado padrão, com entalpia igual a zero. Esse tipo de variação de entalpia sempre vai ser calculado em reações de formação, que são aquelas em que ocorre a formação, ou seja, a síntese de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Lembrando que substâncias simples, mais uma vez, são aquelas formadas pelo mesmo elemento químico, né? Exemplo, H2, O2 e por aí vai. Bom, e a gente vai direto por exemplo, porque apesar de receber esse acréscimo no nome, né, entalpia de formação, é um cálculo de variação de entalpia normal. Vai usar a fórmula variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, se você entendeu a primeira parte da aula, a segunda e terceira parte para você é consequência, você já entendeu também. Mas vamos lá. Exemplos de entalpia ou calor de formação. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 kcal por mol, o ΔH da reação. Então, ele está perguntando qual que é o ΔH dessa reação aqui. Ele foi bonzinho, já deu a reação balanceada, então é só aplicação de fórmula. Primeiro, calcular a entalpia dos produtos. É produtos menos reagente, não podemos esquecer. Então, do lado dos produtos da minha reação, eu tenho 2 CuO. Então, a entalpia dos produtos vai ser 2 vezes menos 37,6, porque o enunciado me diz que essa é a entalpia de formação do CuO. Não posso esquecer do menos. Se eu sumir com menos, meu exercício está errado. Então, fazendo a multiplicação básica, 2 vezes menos 37,6, a entalpia dos produtos é menos 75,2. Já do lado dos reagentes, eu tenho 1 mol de CO2O e meio mol de O2. A entalpia de formação do CO2O
é menos 40,4. Como eu sei disso? O enunciado me informou. Vezes 1, que é meu coeficiente na reação balanceada. Mais 0. Por quê? O meu segundo reagente é o O2. O O2 é uma substância simples. Por ele ser uma substância simples, a entalpia dele é 0. Então, 0 somado com qualquer número dá o próprio número. 1 vezes menos 40,4, a entalpia do reagente é menos 40,4. Agora eu aplico minha fórmula. Qual fórmula? A da variação de entalpia. Variação de entalpia é igual a HP menos HR. HP é quanto? Menos 75,2. Por quê? Porque eu calculei menos o menos da fórmula a entalpia dos reagentes, que é menos 40,4. Por quê? Porque eu também calculei anteriormente. Então, menos vezes menos, mais. Vai ficar menos 75,2 mais 40,4. Por que que virou mais aqui? Por causa desse joguinho de sinal. Menos vezes menos. Então, menos 75,2 mais 40,4 me dá um resultado de menos 34,8. Essa é a variação de entalpia de formação dessa reação, ok? E o último tipo de entalpia que nós vamos estudar é a entalpia de combustão. Entalpia de combustão é a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. São classificadas como reações de combustão aquelas em que uma substância, denominada combustível, reage com o gás oxigênio, O2, denominado comburente. Por serem sempre exotérmicas, essas reações apresentam ΔH menor que zero. As reações de combustão também podem ser classificadas em completa ou incompleta. A reação de combustão completa gera CO2 mais H2O, ou seja, dióxido de carbono mais água, e a incompleta gera CO ou C mais H2O, ou seja, monóxido de carbono ou fuligem mais água. A entalpia de combustão é determinada somente para combustões completas, ou seja, somente para aquelas que têm como produto CO2 e água. Agora, uns exemplos bem comuns no nosso dia a dia de entalpia de combustão. A combustão completa do metano, CH4, muito falado, né, quando a gente fala em aquecimento global, problemas ambientais. A sua combustão libera uma energia de 890,4 kJ por mol. O negativo significa que está liberando, pois é uma reação exotérmica, como todas de combustão. Perceba que o ΔH de todas é negativo, porque todas são exotérmicas, como eu disse anteriormente. A do etanol libera energia de 1.366,1 kJ por mol, e a do butano, C4H10, libera 2.878,6 kJ por mol. Muita energia, né, gente? Então, a entalpia de combustão é a entalpia comum, só que da reação de combustão. Nela tem como você conferir se sua conta deu certo, digamos assim, porque o ΔH sempre vai ser negativo. Isso por quê? Porque sempre está liberando energia. A reação de combustão ela é sempre exotérmica, mas o cálculo é feito da mesma maneira. Qual que é a fórmula? ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Não tem segredo. Igual a entalpia de formação. Aprendeu a calcular uma, aprendeu a calcular todas. Como a gente já fez dois cálculos de exemplo com a fórmula ΔH, né, variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, eu trouxe um exemplo diferente agora, porque além de envolver a entalpia de combustão, vai envolver também estequiometria, ou seja, um exemplo muito bom. Vocês têm que ficar atento. Muito bom para prova, para vestibular. Excelente. Vamos lá. Quando 0,5 mol de etanol líquido sofre combustão total sob pressão constante, produzindo CO2 e H2O gasoso, a energia liberada é de 148 kcal.
Na combustão de 3 mol de etanol nas mesmas condições, a entalpia dos produtos em relação à dos reagentes é... Bom, sabemos que podemos calcular a entalpia porque o enunciado falou que é combustão total, mas nem precisava ter falado, né? Porque falou que produziu CO2 e H2O. CO2 e H2O só são produzidos em combustões totais, certo? Então, eu tenho que 0,5 mol libera 148 quilocal. E ele quer saber que 3 mol vai liberar quanto? Já sabem, né? Regrinha de 3. 0,5 liberou 148 quilocal, mas eu tenho 3 mol. 3 mol vai liberar X. X porque eu não sei que valor que é. Então, X vezes 0,5, 0,5x. 3 vezes 148. Por que eu fiz isso? Regrinha de 3 simples. O 0,5 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 3 vezes 148, dividido por 0,05. Fazendo a multiplicação aqui em cima dá 444. 444 dividido por 0,05 dá 888. Esse é o valor da minha variação de entalpia para 3 mol, que é o que o enunciado pediu. Facinho, né? A aula de hoje é só isso. Bons estudos e até semana que vem.